Em meio à retomada da importação por alguns países, áudios da Operação Carne Fraca mostram contaminação por salmonela em fábrica da BRF. No fim de semana, China, Egito e Chile concordaram com a reabertura dos mercados para a carne brasileira. No sábado, porém, o portal UOL divulgou conversas entre integrantes da BRF sobre problemas na unidade de Mineiros, em Goiás. As interceptações feitas com autorização da Justiça mostram o diretor da empresa, André Luiz Baldissera, conversando com o funcionário. Nos diálogos, os dois comentam sobre a contaminação por salmonela e como um fiscal do Ministério da Agricultura ajudaria a empresa. Neste áudio, Baldissera fala sobre frangos barrados ao chegar à Itália e diz que foi surpreendido pelo tipo de bactéria identificado nas cargas. Isso aqui nem deve ter no nosso radar. Esse tipo de salmonela? Não tem. Nunca vi, tá? E assim, deu 3 N5C1 e um N5C3 ou 4, eu não me lembro. André Luiz Baldissera é uma das 25 pessoas que foi presas preventivamente na Operação Carne Fraca. Na mesma gravação, ele comenta que essa contaminação teria potencial para suspender as exportações da fábrica para sempre. Se der mais um rapid alert, pelo menos a doutora Janice comentou, né, que o posicionamento verbal que ela ia fazer a Brasília era que se nós tivesse mais um RASF, ela, no entendimento dela, teria que suspender a planta e suspender para sempre. As gravações entre o diretor da BRF, André Luiz Baldissera, e o funcionário Ronei Nogueira dos Santos revelam a ajuda do fiscal Diniz Lourenço da Silva. Neste áudio, Baldissera se mostra aliviado com a negociação e descobre que o fiscal em questão teria relações com o PDT. Ele falou o seguinte, que vai tentar matar no peito, ali no Cipoa, para não levar para Brasília até que tenha uma nova supervisão. Aí depois tem o golpe, né? Ronei, essa é a notícia que me faz tomar um vinho agora antes de dormir, cara. Aí ele pediu o seguinte, que hoje o Diniz está para assumir como superintendente, porque a bancada que cuida aqui do Ministério da Agricultura é do PDT. E para ele ficar como superintendente ou ficar no CIPO, ele tem que dar resultado para a bancada do PDT. Ele pediu o apoio da BRF aí nas eleições municipais. A salmonela é uma bactéria normalmente transmitida ao homem através da ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais. Em entrevista a Isilda Alves, o médico Alfredo Salim Relito explica o que pode acontecer com a pessoa que come carne com salmonela. Ingerir um produto, um alimento contaminado pela salmonela, principalmente se for um alimento cru ou mal preparado, pode levar a infecções. Uma infecção no sangue, uma septicemia, complicações intestinais, complicações hepáticas, falência de múltiplos órgãos, isso pode acontecer sim. A BRF afirma que as questões objeto de apuração serão comentadas após o fim da investigação. Já o PDT nega indicações para a pasta da Agricultura. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, diz que o governo tomou as medidas cabíveis e ressalta que a ação da PF não tinha foco na qualidade da carne. Nós estamos fazendo essa fiscalização, suspendemos algumas plantas, elas terão que se readequar, caso contrário elas não voltarão para o mercado. A investigação ela estava sendo feita sobre conduta de pessoas, né? E não sobre a qualidade da nossa carne, principalmente daquela consumida pelo brasileiro de forma in natura ou derivados mais diretos. O Ministério da Agricultura vem fazendo um trabalho para tentar diminuir o dano às exportações do produto brasileiro. Apesar do esforço e da retomada dos negócios com alguns países, a Suíça ampliou neste domingo o veto à carne de 4 para 21 dos frigoríficos investigados. Professor, as investigações precisam apontar exatamente como é que essa distribuição de propina ajudava os partidos. Porque no dia da operação, o que se ficou constatado é que o PMDB e o PP, o Partido Progressista, recebiam esses recursos. Mas agora tem mais partidos envolvidos. Precisa saber de que maneira que esses recursos iam para os partidos, né? Diversamente do que disse o ministro da Agricultura, a Polícia Federal não tinha como foco a conduta de pessoas, mas a conduta de empresas. Então ele não entendeu bem o objetivo. Conduta de empresas. Segundo, temos de ver a questão do envolvimento político partidário.
tendo em vista que as gravações mostram que, como diz um senhor na gravação, a bancada quer resultados. Eu gosto dessa expressão. Quando o partido político nomeia fiscal do Ministério da Agricultura, ele quer resultados. O que é resultados? É que o fiscal feche os olhos para as condições sanitárias e receba dinheiro da empresa em troca desse mal feito, para usar uma expressão da criminosa Dilma tal. E aí repassa esse dinheiro, essa propina ao político XYZ que o indicou para aquele cargo e fica com parcela do roubo tal. É assim que funciona o tal do resultado. Também deve ser destacado, veja a hipocrisia de uma pessoa, realmente é caso de estudo psiquiátrico, que diz assim, a salmonela, tal, eles estão conversando, então tudo bem, ela vai dar um jeito, vão dar um jeito, então eu vou tomar um vinho. A alegria e dar risada. Ele não está nem aí com a saúde pública de brasileiros ou de estrangeiros que estão consumindo os produtos ali daquela fábrica. Ele não está nem aí, ele vai tomar um vinho. Olha a loucura, né? Por outro lado, também tem de ser lembrado, eu vi no final de semana, volto a dizer, num jornal daqui da capital, sobre essa cidade, Mineiros, o fiscal que deveria ser do Ministério da Agricultura, em certo momento, era um fiscal da própria empresa. Quer dizer, a empresa fiscaliza ela mesma, fiscaliza daquele jeito. Isso está na reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Vocês leiam lá, um negócio assim escandaloso. Está de passagem, como se fosse algo pouco relevante. Não, isso é extremamente relevante. Por outro lado, nós estamos falando de uma empresa que é uma fábula, a BRF, né? Que divide junto com o grupo JBS aí a exportação de carne e derivados aí do Brasil, tá um negócio fabuloso. Não estou falando de pessoas, falando de empresas. E por fim, a expressão matar no peito. Gozado que essa expressão se consagrou politicamente durante o mensalão. Vocês se recordam que o depoimento do Roberto Jefferson na Comissão de Ética em 2005, no segundo semestre, na Câmara dos Deputados, ele disse assim, não, eu mato no peito, recebi 4 milhões de reais, não vou dizer, e nunca disse, hein, para quem ele distribuiu, né? Eu mato no peito, a expressão que ele usou, eu mato no peito. Essa expressão é antiga, evidente, vem do futebol. Geraldo José de Almeida, mata no peito, baixa na terra. Baixa na terra. Aí isso entrou no campo da política, que a política, o vocabulário da política passa pelo futebol, né? E o Roberto Jefferson espalhou isso no século XXI e o rapaz aí, o senhor que está conversando, que realmente é caso de tratamento psiquiátrico, ele diz, vamos matar no peito e tal. Ou seja, tem problema sim no setor, precisa de fiscalização e tem de despartidarizar e despolitizar a estrutura do Ministério da Agricultura já. E não é com o chicote do Blairo Maggi, né, que vem aquele jeitão de fazendeirão do século XVI, lembrar ele que a escravidão terminou, que existe, ele já foi chamado de senhor motosserra em certa época da sua história, não esqueço, né, a minha arma é o que a memória guarda, lembra? É o que diz o Fernando Brandt, o senhor em certa época foi chamado de senhor motosserra, então a grande questão é que tem problema sim, e precisa de fiscalização e acabar com a politicagem no Ministério da Agricultura.